Vamos falar sobre a janta. Eu devo fazer a janta antes ou depois do meu treinamento? O que você acha? Papai, sou beijador de boca, toma cuidado. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Não, você vai ver com quem que eu vou comprar a ração. Tá nojento hoje, hein, filho? Ó, se você treina à noite, talvez esse seja um questionamento seu. Eu devo jantar antes ou depois? Tenho vários alunos na consultoria que o único horário que sobra é à noite. Tem gente que janta um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, né? Enfim, vamos trocar uma ideia sobre isso. Primeiro ponto, tá, pessoal? Numa sociedade normal, regular, nós chamamos de café da manhã, almoço, janta, as refeições. Quando a gente vai entrando mais no mundo da nutrição, a gente já tem uma abordagem um pouquinho diferente, né? Então, café da manhã, colação, almoço, mas ainda assim tem algumas nomenclaturas. Quando a gente vai trazer para essa bolinha aqui nossa, né, do bodybuilding, né, que é a construção do físico, e mesmo que você ache que você não é um bodybuilder, se você se preocupa em ganhar massa muscular e perder gordura, você é um bodybuilder. Logicamente, um que não vai subir em palco nem nada, mas você está se preocupando com aquele estilo de vida. E nesse estilo de vida, as nomenclaturas das refeições é o seguinte: refeição 1, refeição 2, refeição 3, vou mandar a quarta agora, e é isso aí, vou fechar minha quinta e já era. E é assim. E por que a gente tem essa frieza de tratar com número, né, uma refeição? O meu almoço é minha 3 essa. Porque a gente está ali preocupado em dar para o nosso organismo exatamente o que ele precisa. Então, você pode chamar de janta, não tem problema nenhum, né? Imagina, a mamãe vem, olha meu filho, você está fazendo a janta? Estou fazendo às 5, sua maluca. Vai falar, o que é isso? Lógico, você vai falar, não, estou comendo uma comidinha aqui, à noite, é minha janta, beleza, tá tudo certo. Ninguém vai ser idiota nesse ponto. Tem gente que eu sei, mas aqui não. Então, essa frieza, a qual eu expliquei mais no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero, o link está aqui na descrição, ela é necessária para que a gente elabore uma boa estratégia. Lógico que a gente tem raízes sociais. E a gente chegar à noite, às vezes, e comer uma coisa muito diferente do que tipicamente a gente entende como jantar, às vezes fica meio desconfortável, né? A pessoa não se sente tão bem. Então tudo bem, pode chamar de jantar na boa. Só que, o que você tem que entender? A sua refeição pré-treino, ela tem que ter algumas características. E a sua refeição pós-treino, ela tem que ter algumas características. Coisas que eu já expliquei aqui no canal. Então lembra de procurar dentro do Twin mais temas se você tiver qualquer dúvida. Vamos supor que você seja uma pessoa que não gosta de consumir carboidratos à noite. Você já sabe que pode consumir, mas de repente você não gosta. Tipicamente você come uma saladinha, um grelhado, alguma coisa assim. E aí, se você joga essa refeição para depois do treino sem carboidrato nenhum, que pode ser a sua janta, não é a melhor opção. É legal ter um pouquinho de carbo no pós-treino. Não precisa ser muito, mas um pouquinho de carbo é legal. Assim como também no pré-treino, né, costuma ir muito bem. Ou seja, ao fazer o seu jantar, ele pode ser tanto antes quanto depois do treinamento, desde que seja bem pensado como uma refeição pré-treino ou como uma refeição pós-treino. É seguro dizer que a gente não vai errar se colocar carboidrato e proteína no pré e carboidrato e proteína no pós. Tem exceções? Sempre. Mas, via de regra, né, o que eu estou dando para vocês? Uma bússola. O GPS, né? Então a bússola é assim, é o norte, eu tenho que ir para cá. Ó. O GPS é exatamente aqui. O GPS eu não consigo te dar. Eu só consigo te dar a bússola. Porque eu estou falando de maneira genérica, lógico. Leandro, eu queria tirar uma dúvida com você. Eu abro caixinha de perguntas todo dia. Se quiser me mandar alguma dúvida, @LeandroTwin. Lógico que eu recebo muito mais do que eu consigo responder. Mas pode me mandar, inclusive, tem uma caixinha aberta lá. Se eu puder ajudar, com certeza eu ficarei muito feliz. Voltando. Carboidrato e proteína no pré e no pós. O que eu tenho que observar aqui? Se você janta antes do seu treino e vai treinar, por exemplo, 1 hora depois, é importante que essa refeição não seja tão grande. Vou comer 500 gramas de arroz, 200 gramas de frango. Então, talvez comece você fazer uma refeição um pouquinho menor, que talvez você não vai nem olhar ela como janta, porque normalmente a janta é uma refeição mais servida e tal, né? Historicamente sempre foi assim, pelo menos para muitas pessoas. E aí, depois do seu treino, você faz uma refeição maior, ok. Ou você pode então fazer, de repente, vou tomar um whey com banana, vou treinar, e quando eu voltar eu quero fazer a minha janta decente, com bastante salada, arroz, feijão, carne, suco de laranja, maravilha. Resumindo, nós podemos usar a janta tanto para pré quanto pós, dependendo da configuração dessa refeição. Leandro, como é que eu acerto? Vou chutar uma aqui. Na refeição pré-treino, para o meu treino render pra caramba e ser sensacional.
Então eu vou deixar a indicação desse vídeo, onde a gente discutiu algumas situações de refeição pré-treino, que com certeza a refeição pré-treino é a que mais varia para as pessoas. Tem gente que se dá bem consumindo uma coisa, outra, mais, menos quantidade, líquido, sólido, longe do treino, perto do treino. Então eu vou falar aqui nesse vídeo e vou te orientar como você deve testar isso para descobrir a boa para você. Dá uma conferidinha aqui.